Sou Social, o nosso podcast aqui da X-Play TV para falar sobre voluntariado, para falar sobre o bem e fazer o bem. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado que estava há muito tempo aí na nossa lista branca, né? Todo mundo pedia, inclusive pessoas que vinham até aqui. Você já falou com o Frei Jaime? Sim, eu já falei com o Frei Jaime, mas aqui nesse podcast ainda não. E está aqui o nosso querido Frei Jaime Bétega. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra recebê-lo aqui na X-Play TV. Olha, muito obrigado, eu fico muito agradecido mesmo e alegria de estar aqui, de também relembrar nossos momentos, os tempos que estivemos juntos também em outra emissora, em outro local, mas sempre na comunicação. E eu dizia primeiro o quanto eu tenho de registro das imagens, das ações, da voz do teu pai, durante os tantos anos que ele ficou na tua Rádio São Francisco. Então, alegria de estarmos aqui. Posso dizer que tudo que envolve o social me ocupa, às vezes me preocupa também, mas claro, quase sempre me ocupa, porque eu penso que tem saída sempre para tudo. E depois, nós não estamos caminhando para o isolamento, nós estamos caminhando para a cooperação. E isso é bonito. O ser humano, por mais que ele se decepcione em alguns momentos, ele sempre vai querer ajudar. Quer seja atravessando alguém, ajudando que a pessoa atravesse a rua, parando para a pessoa atravessar a rua, alcançando algo para quem está solicitando. Nós temos na nossa essência o querer ajudar. E a pessoa que não ouve essa voz interior, naturalmente ela se perde também na existência. Isto é, ela não vai conseguir dar conta da sua individualidade se ela optar pelo individualismo. É verdade. Então, falar do social é sempre falar do bem que nós podemos fazer e que tem mão dupla, né? Ninguém ajuda sem ser ajudado. Às vezes nós damos um formato ao retorno que gostaríamos de ter. Mas esse formato, nós não podemos exigir esse formato. Nós temos que deixar que o retorno do bem nos surpreenda. Então, quando eu olho para o mundo, cada um olha a partir da sua ótica ou do seu alcance. Quer seja de visão, quer seja onde os pés pisam, ou também intelectualmente, como é que informações acessa, o que dá valor, qual é o peso que dá também para esse universo hoje que nós temos, somos, dá para dizer no bom sentido, né, invadidos continuamente, e nós temos que ser seletivos, né, mas o mundo caminha para a cooperação e não caminha para o individualismo. O individualismo adoeceu muita gente e vai continuar adoecendo muita gente. E agora é preciso ser inteligente nisso e voltar-se. O social só se confirma com o encontro que cada um pode e até deve fazer com a sua essência. E a nossa essência é o bem, é o amor. Mesmo que alguns, dependendo, por exemplo, a área da psiquiatria, às vezes diz, não, o humano também já nasce invejoso, ruinzinho às vezes, né? Mas eu acredito muito que cedo ou tarde a gente vai ter que se encontrar com o bem. Despertar, né? Despertar para o bem. Isso eu acho maravilhoso. Então, minha crença, nós não vamos ter falta de voluntários, e nós não vamos ter a falta do necessário para as pessoas. O mínimo do mínimo nós vamos ter. E isso a gente diz até pela experiência desses anos todos. E para nós é um privilégio estar em Caxias do Sul, sermos Caxias do Sul. Mas dizendo isso não diminui a solidariedade e a bondade que tem em tantos municípios. Alguns se manifestam mais, com maior evidência. Mas toda manifestação da bondade, ela tem relação também com o propósito de alguns líderes.
onde existe o propósito do ajudar, do querer fazer o bem, do não... Porque é pequena a vida de quem... Nossa, eu quero ter muitas coisas, eu quero ser um dos mais ricos do mundo, eu quero viajar. Tu até pode viajar. No final, tu sente uma vontade louca de estar em casa, de voltar para casa. Então, nós estamos nos descobrindo também como seres do cotidiano e da simplicidade. Do cotidiano, o extraordinário, ele faz bem. Agora, o ordinário, quando iluminado, faz acontecer uma transformação muito especial. Esse é o nosso Frei Jaime Bétega. Eu já fui, tu viu que eu já fui pegando... Sensacional. Peguei uma primeira e já fui embora, nem... Não, Desculpa, mas eu me encanto com a questão de tendências. Sim. Vocês estão no mundo da tecnologia, né? E essa tecnologia que revoluciona e vocês mesmos se dão por conta, nós nos damos por conta como comunicadores e como usuários de determinadas ferramentas que hoje estão nesse universo das redes sociais e todas as outras propostas. O nosso problema são as pessoas, não a tecnologia. A tecnologia vai nos ajudar muito, muito. E está nos ajudando. Eu agradeço todos os dias pela tecnologia, ter à disposição pessoas que querem acessar esperança. Tu quer conectar esperança. Tu não quer... Se uma notícia dramática, triste, ela impacta, o bem tem que também fazer o curativo depois. Uma tem que notícia ser contagiante, boa. Né? Contagiante. Tenho me dedicado a responder às previsões, porque tem previsões tão desesperadoras. Sim. Tem pessoas que dizem, olha, não vai dar certo, não, vocês vão ver o que vai ter. Acontece isso como eu atendo também 2 paróquias, o senhor pode mandar um abraço aí para as paróquias, né? A paróquia São Pedro e São Paulo da Terceira Légua, com as suas 6 comunidades, e lá tem um local que para mim tem um imã espiritual, que é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Linda. Lindíssima, 150 degraus. Eu sonho com um elevador panorâmico. Olha que coisa linda. Porque as pessoas idosas que querem rezar lá na gruta, elas estão limitadas aos 150 degraus. Para descer, como é que é? Todo santo ajuda, né? Para subir, né? Então, essa ideia também de pensar longe, né? E a Paróquia Imaculada Conceição, somando, são 32 comunidades. E às vezes o que tem acontecido assim, tem festa em tal comunidade, o pessoal começa a dizer, eu acho que não vai dar certo, não vai sair os ingressos. E eu tenho três exemplos agora do mês de janeiro e esse começo de metade de fevereiro. Todas elas tiveram falta de ingressos. Por quê? Superlotação. Superlotação. Por quê? Porque hoje, se você vai num restaurante e tem fila lá fora, para mim gera um desconforto. Sim. Eu não consigo ficar mais do que depois do cafezinho. Uhum. Agora, você vai para uma festa numa comunidade do interior, além de todo o encontro, porque é bastante informal. Mas aí tem o rifão na nossa região, né? E o rifão é incrível. Por mais que tu tenhas tudo em casa, sair de lá da festa com um potezinho de plástico que ganhou de presente, nossa, é uma alegria, uma alegria. Depois, tu pode ficar muito tempo à mesa com os amigos, com os parentes, e não tem aquela, tem que sair, vamos recolher os pratos e tal. Fica lá. Então, esse formato nosso de que não vai ter mais muita gente indo para o interior, não, pelo contrário. Nós vamos deixar muitos espaços que são demais frequentados e por isso geram fila para ir para um lugar onde tu pode se sentir bem à vontade. Só que isso cria uma responsabilidade também nas comunidades, que elas têm que apresentar alguma coisa para as crianças, um espaço kids, alguma coisa assim. Então, nós temos que estar em movimento nessa questão criativa. Então, eu vejo também, eu estou agora num projeto de colocar as 32 comunidades, principalmente no Instagram e no Face. Olha só.
para que o acontecimento lá da comunidade possa ser visualizado. A pessoa que nasceu lá naquela comunidade, está no outro lado do mundo, ela vai poder acessar e ela vai poder enxergar, olha, teve missa lá na minha comunidade, aconteceram batizados, um casamento. Então nós podemos realimentar continuamente as redes sociais com esses fatos, porque nós somos o resultado das nossas saudades também. E afetivamente, eu tenho acompanhado isso, e a experiência de ficar fora de Caxias, eu nunca idealizei que tivesse um lugar melhor do que Caxias. Eu sempre pensei que todos os lugares são bons, mas a gente se identifica mais com o local, né? Não melhor que Nova Palmira, né? Ah, não. Nova Palmira, vamos pelo nome de Nova Palmira. O primeiro nome de Caxias, Nova Palmira já existia, recebeu o nome de Colônia aos Fundos de Nova Palmira. Se Caxias estava aos fundos, Nova Palmira estava no centro. Imagina só. E é onde o Frei Jane nasce para o mundo, né? Nasce para o mundo. Ou melhor, nasci no Hospital Pompeia e me criei lá, mas depois saí cedinho de lá também. Com 11 anos eu estava em Galópolis estudando. Olha só, Frei. E com 14, nem completos, de 13 para 14, eu já estudava à noite. E com 14 eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Quando se trabalhava o mesmo número de horas de um adulto, e se recebia 50%. Muito menos. Então já faz um tempo, né? Faz um tempinho. Mas é interessante tudo isso de estar localizado geograficamente por uma opção afetiva. Eu posso fazer do mundo a minha casa ou o meu quintal, mas afetivamente eu acho que não tem preço, não tem lugar melhor do que o afetivo. E por isso que eu assisto até e acompanho pessoas que saíram de Caxias, não conseguem se desligar, precisam saber tudo. Caxias não saiu delas. Não. E elas sonham em voltar. Olha só. Sonham em voltar. Sim. Dias atrás, um caxiense voltou para o Brasil por questão da família. Olha só. Mesmo tendo formado a sua família, estando em Portugal, falando português, ele disse, nós sempre vamos ser estrangeiros, mesmo em Portugal. Olha só. E isso fez com que ele voltasse por causa desse afeto com essa ligação. O pessoal diz, mas eu fico fora do país por causa da segurança. A insegurança existe em todos os lugares. Eu também perdi uns euros, não tanto, porque não se tinha tanto, no término, no centro de Roma, dos trens, no centro, onde que tem a confluência de todas as linhas, de toda a Itália. E aí a gente vê assim, como que não tem violência em outros lugares? Tem, sim. Eu acho que nós somos mais... nós divulgamos mais o que é menos e não divulgamos tanto o que é mais. Eu sou meio insistente de divulgar ações para dizer, não, o mundo não está perdido. O nosso futuro, essa questão toda de tendência, vai ser de muitos voluntários. E eu sonho em resolver o problema da fome. E, por sinal, vale um bate-papo isso aqui em Caxias também, em função da segurança alimentar, uma vez que a campanha da fraternidade, ela trata, neste ano de 2023, da questão da fome. Sim. Volta uma temática que já tinha sido conversada 3 vezes, e ela volta agora, e a gente vê assim o quanto a segurança alimentar, sabendo que nós estamos num estado que também tem mais de 20% das crianças que não têm a segurança alimentar. É diferente de não ter comida, mas o que ela precisa, que o organismo precisa, ela não está tendo na quantidade certa, na quantidade ideal. Então, às vezes nós contamos muito, e podemos contar da questão dos grãos, com a nossa, todo o agro, mas esquecemos de contar que temos também um problema que é a agricultura familiar,
que gera toda a agricultura familiar, é que resolve o problema da mesa. Porque nós não somos só consumidores de soja, de milho, embora a gente tenha farinha. Mas, então, é dramático isso, mas eu vejo que nós temos solidariedade, uma sensibilidade. Tanto é que, Cleverson, eu nunca imaginei que um dia nós iríamos recolher as cartelas vazias de medicamento, os blisters, para ajudar na edificação, nas portas e marcos das portas e rodapés de uma casa para idosos. Olha só. Então, essa questão, né, de nós termos à nossa frente uma possibilidade tão grande de solucionar problemas, isso é muito, muito bonito, muito significativo. Solucionar problemas. Aí o senhor já diz, são problemas e aí uma mão amiga só não consegue ajudar. E aí começa a nascer dentro do Frei Jaime, e eu quero que o senhor conte também para nós um pouquinho dessa trajetória antes do Mão Amiga, porque muita gente conhece o Frei Jaime, até eu brinco com alguns amigos em comuns, ex-colegas da Rádio São Francisco, e eu sempre digo assim que o Frei Jaime, ele foi o primeiro influencer aqui de Caxias do Sul do bem, né? Com essa causa, e hoje influencia muitas e muitas pessoas. E como é que lá para aquele jovem de 14 anos, que estava trabalhando, que estava buscando, nasceu o bem, nasceu o Frei Jaime? Como é que foi construída essa trajetória até chegar no Frei Jaime? Eu acho que o Frei Jaime nunca pensou em ser Frei Jaime. Olha que interessante. Em ser Jaime, sim. Frei, não. O que aconteceu, Cleverson? Eu comecei a trabalhar em Galópolis, terminei, ou melhor, fiz até a 7ª série, na época era a 7ª série, 7º ano agora. E eu vim para Caxias porque eu queria trocar de emprego. Mas dentro de mim tinha uma coisa assim, ó, eu tenho que mudar. E eu tinha muita determinação. Hoje, fazendo uma releitura, quando tu estás naquela faixa etária dos 14, tu não sabe que tu é determinado. Eu acho que quanto muito tu é denominado de teimoso. Exato. Ou que a mãe da gente diz, olha, o pai, quando ele põe uma coisa na cabeça, ele não abre mão. Eu acho que mais ou menos é assim a definição. Mas eu sempre me achei determinado. E aí, vindo para Caxias, eu fui residir no bairro Rio Branco, na casa de uma tia, com meus primos, e eu consegui um emprego, estudava no Pena de Moraes. Você também foi aluno do Pena? Não? Fui do Santo Antônio. Do Santo Antônio. E estudava no Pena de Moraes, depois fui estudar no Cristóvão, e fui contratado pela editora São Miguel. Olha que legal. Primeiro no empacotamento do jornal Correio Grandense, depois junto tinha o Jornal de Caxias, né? Que depois, mais tarde, se tornou Folha e depois foi vendido para o grupo RBS como pioneiro, né? E aí, trabalhando, eu conheci os freis. Mas meu avô que veio da Itália, tinha uma ligação muito grande com os freis. Eu acho que ele trouxe da Itália essa proximidade com o carisma franciscano. E ele tinha muita afinidade. Então, a gente lembra algumas coisas do avô que veio da Itália. E depois, estando com os freis, grupo de jovens, catequista, e de repente, um frei me disse, mas será que tu não poderia ser um frei também? E os freis daquela época não acreditavam que eu tivesse vocação para ser frei. Sério isso, Frei Jaime? Sim, os outros não. Mas o senhor acredita que por quê? Também não sei. Acho que era um gurizinho, magrinho, acho que não davam nada. Isso aí não vai dar em nada, né? E aí... Não, mas eu não entendo que eles tenham me julgado. Sim. A percepção, né? Sim. A percepção. A mesma percepção que eu tive quando tu foste para a igreja com o cabelo pintado de azul. Pois é, também teve essa grande façanha, né? Desestabilizei o Frei Jaime, né? Mas tudo bem. Eu acho que a gente vai se construindo. Eu não acredito no destino. Se eu tiver que acreditar no destino, eu acredito num único destino: ser feliz. Esse é o destino para todos. Os caminhos são escolhas.
E o destino eu faço todos os dias quando eu escolho primeiro em levantar, depois em fazer aquilo que eu tenho que fazer e outras coisas que eu escolho fazer e priorizo. Mas eu sempre tive uma vontade enorme de fazer o bem. E foi isso que me moveu. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu fui sendo persistente em não pensar em mim e pensar nos outros. Mas também por ter experimentado o que é uma vida com dificuldade. Morar na casa dos outros, ser criado numa família onde estava lá mais do que uma família residindo na mesma casa, sermos de uma família de 6 irmãos, não tendo tudo o que se precisava, mas não faltava a batata doce para levar para a escola como um lanche, se tinha o básico, né? Mas não faltavam as coisas. E aprendi a trabalhar desde pequeno. E eu acho que tanto é que depois, quando eu voltei para Caxias, eu já tinha 4 anos de padre. Quando eu voltei para Caxias, eu voltei porque me convidaram. Os freis acharam que eu deveria fazer administração de empresas. Pensando também eu acho que fizeram uma leitura da minha habilidade. Não, ele vai fazer... Tem esse perfil. Sim. E aí eu fiz administração de empresas. E depois eu continuei, me especializei em gestão de pessoas, depois fiz o mestrado e o doutorado também em administração. E aí eu trabalhei a questão da espiritualidade. Hoje existe uma pós-graduação em espiritualidade no mundo do trabalho. E o doutorado eu fiz sobre a compaixão dentro das empresas na relação líder e liderado. E depois, no final, no fechamento da tese, eu fiz uma comparação entre o segmento do ramo plástico de Caxias, do Brasil, né? E em relação ao segmento do ramo plástico do norte da Itália, de onde vieram os imigrantes italianos para cá. Para entender, então eu entrevistei muitas pessoas e apliquei 800 questionários na época. Uau. Entre Caxias, né, e Itália. E aí eu vi assim o quanto nós temos de valores nossos de solidariedade e o quanto a ciência, a administração como ciência me ajudou a ter pés no chão, a desenvolver determinadas habilidades, porque o social é um negócio também. Não um negócio onde tu te fixa no rentável, na rentabilidade econômica financeira. Mas tanto a qualidade quanto a rentabilidade desse negócio social está muito na dignificação da vida. O quanto tu torna digna a vida. O quanto se devolve dignidade a quem tem direito a um pedaço de pão, a quem tem direito a um travesseiro e não um papelão. E isso sempre me chamou a atenção. Tanto é que no estudo da administração, e também vai para 18 anos que eu dou aula no curso de administração, eu sempre trabalhei essa questão, se existe inovação de produtos, se existe inovação tecnológica, se existe inovação industrial, comercial ou prestação de serviços, eu sempre defendi que deveria ter uma inovação social para dar conta, para viabilizar até a inovação tecnológica e a inovação econômica, financeira. Porque assim, tu pode criar novos produtos, mas se nós tivermos uma população abaixo do nível humano, da miséria, nós não vamos ter consumo. Não é que tu devolve para a pessoa o poder de consumo. Devolve à pessoa a dignidade. E ela, tendo dignidade, uma pessoa tem liberdade. Na liberdade, ela vai também poder fazer escolhas. E dentro dessas escolhas, ela vai consumir também. Vai fazer parte? Sim. Vai ser incluída? Parte. Sim, a inclusão. Então, essa questão do social me chama muito a atenção. E eu tento pegar a experiência do mundo dos negócios para levar isso como experiência de inovação social. Inovação social, que é uma temática bem atrativa, bem atraente nos nossos dias, porque a gente se dá por conta
que nós podemos ter todas as inovações possíveis, mas se não puder sair tranquilo na calçada, se o filho não puder brincar na calçada, tem alguma coisa dentro dessa engrenagem que não está bem. Então, se nós não melhorarmos os entornos, de nada vale a produção estar num processo contínuo de inovação. Então, nós temos que trabalhar as pontas. Uhum. E dentro dessas pontas de inovação social, eu vejo também o movimento que a pobreza está fazendo. Se nós tínhamos muita preocupação com criança, que foi o mote primeiro do nascimento do Mão Amiga. Se nós tínhamos tanta preocupação com criança, nós continuamos tendo, mas as políticas públicas, elas têm que garantir, está na Constituição, que tem que garantir a criança o acesso à educação. Tanto a educação infantil, quanto a educação do ensino fundamental, ensino médio. E nós, por outro lado, a gente vê assim, os idosos descuidados. Os idosos descuidados. E em Caxias a gente vê que não cresce tanto quanto cresce o número de idosos, não cresce o número de crianças. Nós temos mais idosos, nós temos médicos tendo dificuldade de tratar pessoas porque eles nunca tinham tratado pessoas com tanta idade. E um volume grande de pessoas. Um volume grande de pessoas. E como dar vida. E por isso que, se nós resolvermos a curto prazo ou a longo prazo a questão da fome, nós vamos ter um outro problema gravíssimo, que é a questão da solidão. E eu já tenho proposta assim, de apresentar para outros municípios modalidades. Agora nós estamos participando de um edital no município de Flores da Cunha. Já temos Mão Amiga Flores da Cunha, Farroupilha e Bento Gonçalves. E estamos apresentando uma proposta de fazer um trabalho com 150 idosos, para poder ofertar oficinas diferenciadas, né? E certamente vai ser algo bem inovador nesse sentido. Então, não é uma questão de que o Mão Amiga tem que ser grande. Grande é a vida. Sim. O Mão Amiga tem que ser um prestador. Um facilitador. Um facilitador, alguém que dê à vida a possibilidade de uma qualificação, de uma qualidade. Então, é nesse sentido que eu consigo... Nós sempre dizemos que o mundo é complexo. Complexidade, tu não tira de letra. Tu precisa estudar. Tu precisa buscar o conhecimento, tu precisa estar atento, tu precisa te debruçar em cima de experiências. Depois que se faz o mestrado e doutorado, tu sente vontade de fazer pesquisa. Pesquisar, tá, mas por onde o mundo está indo? Claro que daí tu tem só uma amostra numa pesquisa, mas essa amostra, ela pode te dar pistas de onde chegar, no sentido de que o mundo também apresenta tendências. As grandes empresas hoje, elas têm profissionais viajando o mundo, sempre viajando. Para voltar para casa, dependendo do segmento, volta para casa, onde que eles vão para o primeiro espaço? Não vão contar para o diretor o que viram, vão contar para a engenharia, que daí vão ser desenvolvidos novos produtos, novas ferramentas. Então, o mundo ensina muito, muito, né? E eu tento colocar o Mão Amiga nessa dinâmica de um mundo que está em acontecimento contínuo, num acontecimento contínuo. E quando eu vejo, por exemplo, alguma ferramenta social de comunicação, de falar em comunidade, então eu vejo que nós estamos voltando para aquilo que é a essência. Viver é conviver. Viver é conviver. E o Mão Amiga nasceu numa época, porque os capuchinhos que estão aqui em Caxias há 80 anos, os capuchinhos estão aqui e eles sempre tiveram um cuidado no social. Sempre, sempre. É próprio, faz parte do nosso carisma. Por isso que eu me identifiquei com os capuchinhos. Não que os outros não façam. Sim. Mas na vida franciscana capuchinha, olhando para Francisco de Assis, nós entendemos o quanto a vida precisa de atender, cuidar aqueles que estão à margem,
aqueles que estão à margem. E aí que eu vejo o nascimento do Mão Amiga. O Mão Amiga nasceu na constatação da falta de vagas nas escolinhas. Nós tínhamos 4 escolinhas como capuchinhos, mas o governo federal, quando ele reestruturou a questão das filantrópicas, das entidades filantrópicas, quem era da assistência social podia fazer saúde e educação. Mas num determinado momento o governo disse assim, não, cada uma tem que ficar fiel ao seu segmento. Uhum. E como capuchinhos nós tínhamos assistência social. Então a gente não pôde mais atender saúde e tivemos que passar adiante as escolinhas. Sim. E antes de passar adiante as escolinhas, num ano tinha 60 vagas e tinha mais de 400 crianças inscritas. Meu Deus, Frei. E aí, quando inscrevemos, fizemos a seleção, sobrou muita gente necessitada na fila. E um senhor aqui da cidade, hoje ele é falecido, é uma pessoa que foi uma bênção, porque ele, sem querer, ele fez nascer uma Mão Amiga. E ele mandou um envelope, na época, pensa, 14 anos atrás, tinha aqui R$5.000 dentro. Com R$5.000, eu lembro onde eu estava e quem estava comigo, eu disse, vamos fazer assim, ó, vamos pegar os que estão na fila e são bem necessitados, vamos propor que eles escolham uma escolinha perto da casa para não ter gasto com transporte. Eles têm que estar no mercado de trabalho, assumir 50% da mensalidade e nós vamos dar 50% para os outros 50%. A gente fez uma conta, quanto dava, pedimos para as escolinhas, vocês diminuem um pouco. Elas diminuíram, hoje nós temos 112 escolinhas parceiras. Que maravilha, Frei. E aí nasceu Mão Amiga, que reúne mãos amigas. Mão amiga porque nós damos uma mão, a pessoa tem que dar a outra. Porque o filho não é nosso, o filho é dos pais. Por isso que a gente acompanha os pais. Então, aí que nasce o Mão Amiga. Depois surgem projetos que a prefeitura abria editais e por não ter um quadro funcional suficiente e estar balizado pela questão da lei da regulação, né, da responsabilidade social, e também serem especialistas. O que acontece? O poder público acaba indo em busca de entidades não governamentais para executar aquilo que o poder público deve executar, mas que não pode contratar muitas pessoas porque tem a lei da responsabilidade fiscal. Certo. E aí nós fomos nascendo, fomos crescendo e o grupo de voluntários às vezes dizia não, e eu dizia sim, vamos lá, e eu dizia, nós vamos chegar lá, nós vamos dar conta, e a pergunta era sempre assim, vocês dormem tranquilos? Se souber que uma amiga não quis fazer o trabalho de cuidar de idosos ou cuidar de pessoas em situação de rua, vocês vão dormir tranquilos sabendo que nós poderíamos fazer isso e não vamos fazer porque a gente não quer se incomodar? No final dava tudo certo. Sim. E quando eu penso Mão Amiga, eu penso um horizonte que desconhece o que é finito. Eu penso um horizonte voltado para o infinito. Essa liderança do bem, né? Então o senhor teve o contato com os freis capuchinhos, o senhor começou a exercer isso e voltando àquela temática que a gente conversava aqui nos bastidores. Eu era uma criança lá na escola Santo Antônio e aparecia o Frei Jaime Bétega para falar de Santo Antônio, para falar de Francisco de Assis para as crianças. E o senhor falava, e fala, né? Mas o senhor falava para aquelas crianças com um olhar como o senhor está me olhando agora, quando o senhor fala do bem, né? Como é que foi esse trabalho também com as crianças que o senhor teve diretamente, o envolvimento com a comunidade, as primeiras ações do Frei como pároco? Como é que foi essa chegada na comunidade, tendo os feedbacks, não só dos alunos, das professoras, do entorno, do bairro, das pessoas que já estavam ali na igreja? Como é que foi essa emoção de estar ali no bairro Rio Branco depois que estava Frei Capuchinho? Bom, voltar para Caxias foi uma benção. Foi uma benção. Eu sempre senti muitas saudades daqui, porque o que acontece com o nosso município, também dá para dizer até a nossa região. Uhum. A gente propõe alguma coisa e ela acontece. A adesão acontece.
E o bairro Rio Branco, essa região toda do Rio Branco, Esplanada, Kaiser, eu vejo que aí se está bem evidente a cultura da solidariedade. Nós temos um querer, o voluntariado muito decidido, muito forte, e as coisas dão certo porque as pessoas entram e fazem acontecer. Bom, eu fui ordenado sacerdote nos Capuchinhos, e no mês seguinte eu estava assumindo, com 26 anos, uma paróquia no sul catarinense, no litoral. Assumindo como pároco. E a pessoa que estava comigo, de mais idade, ficou como meu auxiliar e eu assumi. E eu não sabia muitas coisas. E ele teve muita paciência comigo também. Então, na verdade, eu tive que também ser líder, não por uma opção, mas porque me colocaram como tal. Podia não ter dado certo. Um chamado. Um chamado. E também os superiores pensaram, não, vamos apostar nele de entrada. Não se costumava ordenar um frei e ele, no primeiro exercício, ter linha de frente. Hoje já mudou, até porque as vocações, o pessoal entra para o seminário mais cedo, mais tarde, aliás, já tem uma vivência profissional, então tu te forma. Nós estamos sempre em construção. E aí eu lembro que voltando para Caxias, quem estava comigo foi Luiz Turra. Grande Frei Luiz. E aí eu aprendi muito com ele, porque ele já tinha sido meu mestre no ano intensivo que nós chamamos de noviciado. Sim. E eu aprendi, nós somos muito amigos, aprendi muito com ele e depois a comunidade conseguiu ir. E eu sempre tive em mente assim, fazer o bem, vamos lá. Eu não posso ficar quieto se tem alguém sofrendo. E chegamos até aqui, né? Fiquei uns meses na Itália por causa da pesquisa. Ocupei outras funções nesse decorrer mas sempre estive ou no final de semana ou durante toda a semana. Eu sempre exerci ao mesmo tempo a função de estar com o povo. E não abria mão disso. Não abria mão. Eu podia tirar um final de semana, não. Deixa eu me encontrar com as pessoas. Então é algo que vai acontecendo, não é que não está pré-determinado. E eu sempre trabalho com a questão assim, vai dar certo. Até uso essa expressão. Se não der certo do jeito que eu pensei, vai ser de um outro jeito, talvez melhor. Olha assim. E também socializo, o que vocês acham? Vamos fazer tal coisa? E aí um diz, não, olha, eu acho que é melhor assim, melhor daquele jeito, tal. De repente, a gente tem como também contar hoje com muitos voluntários de diferentes áreas, mas muito bem formados e que te dão uma ajuda técnica, profissional, que faz com que a coisa não dê errado mesmo. Ela não vai dar errado porque tu também não está só sonhando, né? Tu tem também o respaldo de pessoas especialistas nas diferentes áreas. Então tá, vamos lá. Frei Jaime, o Jaime criança inquieto, foi para Galópolis, saiu de Nova Palmira, foi para os fundos de Nova Palmira, foi para Caxias do Sul, Galópolis. Caxias. E aí recebe esse chamado de Frei Capuchinho, torna-se um líder, e aí nessa caminhada de liderança descobre também a comunicação, que estava lá com o Jaime inquieto, com o jovem Jaime, estava lá, e foi evoluindo. Eu tenho, obviamente, muitas lembranças da década que eu passei dentro da Rádio São Francisco e dos trabalhos que eu pude exercer junto ao lado do senhor. Também foram maravilhosos, né? Mas eu lembro muito do meu pai, que ficou lá 3 vezes mais tempo do que eu fiquei. Ficou 32 anos lá. 32 anos. Dentro Nicanor Portela. O grande Nicanor, né? E aí eu lembro sempre dessa questão de todos os freis, com muito carinho. Né? O Frei Eusébio Borghetti, Sim. O Frei Renato Zanola, que foi um grande mestre para mim também de comunicação. Né? E aí tem outros grandes, excelentes, mas vou citar esses 2 de comunicação. E o senhor
também como um grande comunicador. Até eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem uma história que eu acho o máximo. É que o Frei Jaime, naquele horário dele, clássico, de manhã cedo, ele tocava um galinho. Era um galinho virtual do Frei Jaime. Hoje é evoluído, eu recebo as suas mensagens e tenho o galinho. Até me perguntaram assim, qual que é o nome do galinho do Frei Jaime? Olha, mesmo que ele tenha nome, ele vai continuar com esse sobrenome, Galinho do Frei Jaime, né? Ele se chama Chico. Chico, é verdade. E a escolha foi socializada nas redes sociais. Olha só. O pessoal foi colocando nome. Bom, tanto é que num determinado momento queriam chamar de Jaiminho. Disse, não, vamos deixar o galo na condição de galo. O Chico tava bom. O irmão galo, né? Como sim, diria o irmão galo. São Francisco de Assis. E aí... essa questão, às vezes, da gente ter as escolhas que o senhor disse, não tem destino, tem escolhas, né? Você escolheu, vamos tirar o galinho do Frei Jaime. E eu estava fazendo as férias do meu colega, eu comecei na rádio como operador de áudio, e foi exatamente nessa data que resolveram tirar o galinho do Frei Jaime. Meu Deus do céu, Frei Jaime, o senhor lembra as ligações que nós recebíamos, porque era um carinho e uma identidade que o Frei chegava, imagina, 5 horas da manhã, gente. E o Frei chegava com uma energia, chega ainda com muita energia para as pessoas, só que tinha essa alegoria que ajudava as pessoas. Sim. E desperta isso, né? No interior das pessoas. As pessoas usam o rádio, né, para saber as primeiras notícias, mas também ali na comunicação franciscana, que estava embutida ali naquela comunicação, tinha muito desse despertar para o bem, despertar bem. Sim, né? sim. E aí eu lembro muito disso. E o senhor sempre com muita habilidade, como excelente comunicador, o senhor disse, não vamos perder a esperança. O galinho vai voltar com certeza. E ele voltou no outro dia, né? Mas, Frei, como é que é o Frei comunicador? Para o senhor, como que despertou também essa vocação? A comunicação, ela também foi acontecendo. Nunca me achei assim com alguém pronto, alguém que teria futuro na comunicação. Eu acho que eu só dei certo na comunicação quando a comunicação fez uma passagem do formato vozeirão para a normalidade da palavra. Uhum. Eu acho que é aí que eu entrei, porque nós tínhamos um padrão, né? A voz sonora, né? Que você falou do saudoso Frei Renato, né? Uma voz sonora. Para entrar também outras alternativas. Não se trata de exclusão de uma voz. Sim. Mas quando a gente começa a ter diferentes padrões, né? Ou melhor, quebra-se um padrão e se tem diferentes manifestações. Se democratizou a voz, sim, né? Sim. Você é aquilo que você é e não só... É o conteúdo que interessa. Sim. E eu acho que eu entrei nisso e também por teimosia. Uhum. Teimosia de ter que me enfrentar. Eu tinha que me enfrentar. O guri que saiu lá dos fundos de Nova Palmira para ir para os fundos de Nova Palmira, ele tinha que dar certo. Uhum. Ele tinha que dar certo. Então, mas não no sentido de dar certo por ser alguém... Eu nunca lembro que as pessoas lembram muito de mim. Eu sempre penso que eu tenho que fazer bem todas as coisas, todos os dias. Mas isso me dá uma alegria. E eu, tendo 1000 ocupações, eu não deixo no esquecimento. Hoje já não consigo atender, por exemplo, os pedidos todos ao mesmo tempo, né? Às vezes eles pedem uma bênção numa empresa, numa casa. Quando eu chego, eu digo, mas como é que você lembrou? Já fazia um ano que tinha pedido e eu estava lá anotadinho. Então, a comunicação, eu sei que eu tenho que comunicar. Eu sei que eu tenho uma missão de levar o bem. Se eu não levar, pode ser que outros ocupem esse espaço e não ajudem as pessoas. Não é que não tenha gente boa, tem, mas nem todos têm a coragem. E comunicação, tu precisa de coragem, de conteúdo. Quanto mais normal você for, mais vai comunicar. Tem que ser realista, tem que ter um autocontrole muito grande. Mas também eu acho que a comunicação que dá certo é a comunicação onde que a esperança se mistura, não porque você está misturando, mas porque brota espontaneamente. Nós precisamos ser pessoas de esperança. Toca as pessoas, né? Tocar as pessoas com a esperança.
E depois, eu não sei se vocês percebem isso, as pessoas aumentaram a exigência na escuta. Já não se quer mais ouvir qualquer coisa. Nós queremos ouvir algo que tenha ressonância. A palavra necessariamente tem que ter conteúdo. Porque senão tu acaba sendo mais uma palavra num universo de palavras que pode até ser um ruído. E não uma comunicação. E, claro, redes sociais, tu tem que ser pontual. Se atrasou 1 minuto, já tem gente reclamando, tal, né? Devo também aos veículos de comunicação do grupo dos Capuchinhos por ter me projetado. Quando nasceu a mais nova, nesse formato, eu fui convidado a fazer uma prece de manhã e uma de tarde. E tem mais de 22 anos isso, né? Então, também isso, eu acho que tudo favoreceu. Depois, eu estou há 32 anos aqui em Caxias. Não é comum tu ficar 32 anos na tua cidade. É verdade. Então, também eu acho que dá para dizer que é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque as expectativas continuam sempre altas. Porque a gente está sempre diante de um público, porque tu está sempre diante de um microfone que vai alcançar tantas pessoas, né? Depois, claro, hoje as pessoas dizem, não, a tua tonalidade de voz ajuda. Claro que os meus alunos ajudam tanto que alguns pegam no sono, né? Dizem, tu fala calmo, estão dormindo. Sim. Daí. Mas não sou um capuchinho feliz. Nada de extraordinário, sou um comum mortal como tantos outros, mas eu acho que eu não conhecia a preguiça. Não conhecia a preguiça e isso me torna sempre mais dinâmico diante das soluções. Eu vou adiante. E eu preciso estar bem porque daí a criatividade se movimenta, ela entra em movimento e é isso. Não tem tanto mistério, não. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso bate-papo, Frei. Mas antes de agradecer a sua presença aqui, eu quero ouvir do Frei o que o Frei imagina do futuro do Frei Jaime, o que o Frei Jaime imagina do futuro do Mão Amiga e o que o Frei Jaime imagina do futuro da humanidade, desse lado do voluntariado, de fazer o bem. O senhor já foi dando várias pinceladas ao longo da sua fala sobre esse tom. O senhor é um entusiasta da esperança. O senhor é um entusiasta do voluntariado. O senhor lidera as pessoas de uma forma orgânica, né? Sem precisar se impor. Como o senhor disse, o simples debate de um tema, ele é debatido. Ele não é imposto, né? O senhor Sim. chega com a questão, se debate, se resolve. Então, o senhor, voltando, né, àquela questão, o jovem inquieto, o administrador, o líder, o comunicador, todos esses Frei Jaimes, como é que eles projetam o futuro? Bom, em relação à minha vida pessoal, eu me imagino um dia, talvez não tendo mais tantas forças físicas, mas também ainda escrevendo. Isso me imagino. Também, se puder comunicar, também. Mas também atendendo as pessoas. E para mim, uma das minhas referências é o Frei Ambrósio, que ficou 30 anos escutando as pessoas no interior da Igreja dos Capuchinhos. Eu acho esse trabalho muito. Então, pessoalmente, e também enquanto frei, eu me imagino assim. Claro que a vontade é de Deus, mas eu me imagino assim, escutando pessoas, ajudando as pessoas. E quando eu olho para o mundo melhorou muito. Da enxada para o trator, nós temos uma transformação social. Neste final de semana foram 2 casamentos. Os 2 casamentos pediram de presentes. Um pediu cestas básicas para uma amiga. E o outro pediu de presente valores para pai e para uma amiga. Olha que bonito isso. Então, tem uma menina que marcou os 15 anos agora, daqui 2 meses. E ela é filha de médicos. E ela, 15 anos, a menina, imagina, ela gostaria de ganhar 1000 coisas, né? E ela disse para os pais que o presente tem que ser um valor em valores para ajudar o Mão Amiga. 15 anos. Que coisa bonita. Então, eu vejo o mundo mudando.
Se nós temos ainda essa questão muito do materialismo, mas já foi pior. Já foi pior, porque as pessoas que têm demais não estão felizes. Basta ver assim, organizações começam a criar institutos para atender os pobres, para dar cursos profissionalizantes. Se nós olharmos, os jogadores de futebol têm institutos, os artistas têm institutos. Mas por que eles têm instituto? Porque o dinheiro não termina no dinheiro. Todo mundo gostaria de ter muito dinheiro. Vai chegar um dia que nós vamos querer ter muita paz. E nem sempre o dinheiro te ajuda na paz. Às vezes ele te tira a paz. Então eu penso que nós estamos num processo de desmaterialização. Quando eu digo isso, eu não digo que seja de uma coisa visível, acentuada. Mas o jovem chega aos 18 anos sem muita vontade de ter o carro próprio, sem vontade de fazer a CNH. Nós estamos vendo as pessoas se vestindo mais simples. Nós estamos vendo as pessoas também querendo conhecer o mundo. Então, dificilmente a juventude de hoje vai receber uma placa de 25 anos de trabalho numa organização. Ela vai estar 2 anos aqui, 3 anos lá. A rotatividade de funcionários era uma das óticas, um dos parâmetros para dizer se a empresa era boa de se trabalhar. Porque as pessoas que ficassem muito tempo estavam dizendo que era uma empresa boa. Mas não é a empresa, não está em jogo a empresa. Tem gente largando bons empregos, principalmente econômico, financeiro, para trabalhar onde se sente bem. E não para trabalhar menos, às vezes para trabalhar mais. Então, minha visão do mundo, vendo, no ano que passou, aí nessa virada, nos últimos meses, se dizia muito assim, as entidades sociais agora vão ver, não vão poder mais contar com quem sempre ajudou. Nossa, o ano virou, nós estamos dá para dizer, com os celeiros, os depósitos de alimentos lotados, porque as pessoas estão ajudando. Então eu não vejo o mundo piorando, eu vejo que nós temos que ser criativos. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião com representantes da assistência social do Estado, que vieram analisar os nossos projetos. E aí eles nos abriram janelas incríveis para dizer onde que, através do ICMS, as empresas podem ajudar. Então a gente vê assim que a própria legislação, ela está favorecendo o social. Mas é preciso parar de fazer confusão, isto é, de fazer manobras, de apresentar notas daquilo que não aconteceu. Então eu vejo que a ética, ela não vai ser mais uma opção de alguns. As próprias ferramentas sociais estão derrubando as pessoas que não são éticas, porque os dados são cruzados e a pessoa se entrega, ela mesma se entrega. Então eu vejo o mundo com um olhar de esperança. E também penso que se todos tiverem pão à mesa, nós vamos ter mais felicidade, menos agressividade, menos violência. Mas é uma construção, eu não posso cruzar os braços. Não cabe a mim cruzar os braços e deixar acontecer. Não, eu posso fazer acontecer pelos dons que me deram, que Deus me deu, pelas oportunidades que a vida me favoreceu, mas também pelas conquistas de ser inquieto, de tentar ser criativo, de entender aquilo que nós falamos muito, mas que nem todos entendem. A questão do propósito. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Porque uma coisa é bem prática. A gente chega sem nada e vai embora sem nada. E aí? O que ficou? O que dá para levar? O bem que a gente faz. Esse é o Frei Jaime Bétega. Frei, muito obrigado. Eu sei da sua agenda. Então, esse tempo que o senhor dedicou aqui a essa audiência aqui da X-Play TV, a todas as pessoas aí que pediram que o senhor viesse aqui conversar também no nosso projeto Sou Social, que quer também ser uma fonte de divulgação
do trabalho do voluntariado, para que esse legado, como o senhor disse, ele cada vez cresça mais, que a gente tenha mais pessoas com esperança, mais pessoas entendendo que se elas ajudam os outros, elas também se ajudam, Sim. ajudam a ter uma sociedade Sim. melhor, mas a gente também precisa comunicar. Então a gente entende que esse canal também está e sempre estará de portas abertas, não só para o Frei Jaime, mas para todas as mãos amigas que existem aqui na nossa comunidade. E uma forma também de lhe homenagear pela trajetória, né? O gurizinho que saiu lá de Nova Palmira e cresceu e virou um grande líder e é uma pessoa que inspira outras pessoas, que se preocupa tanto com o legado. Então é muito bonito a gente poder contar essa história aqui. Uma honra, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigado pelo apoio de sempre. Paz e bem. Paz e bem, santa alegria. Santa alegria. Isso aí. Um abraço, gente. Sorria, você está na X-Play TV.